Louvado seja o Senhor. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 18. Você que nos acompanha, você que está conosco, se você quiser aí acompanhar a leitura, pega a sua Bíblia, abra conosco aí nesse instante. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, no capítulo de número 3, versículo de número 18. Vai dizer assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pai, nós te rendemos graça, louvor e adoração por esse momento a qual nos encontramos na tua presença. Queremos pedir aqui, Senhor, que tu tragas a direção desta palavra, que o Senhor fale profundamente conosco nesta noite. Que essa palavra, Senhor, ela possa impactar a nossa vida e possa gerar transformação em nós. Pois o teu evangelho é transformação, é mudança, é boas novas, são boas notícias. Então que haja nessa noite uma boa notícia para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Fazer a diferença. Esse é o nosso papel aqui na terra. Quando Deus ele chama a nação de Israel, ele chama primeiramente o patriarca Abraão. Abraão ele está vivendo em uma terra de idolatria. A Caldeia, que é o berço da Babilônia, era uma terra idólatra. A tradição judaica vai dizer que Terá, o pai de Abraão, ele era um fabricante de ídolos. Quando Abraão, ele conhece ao Eterno, ele conhece ao Senhor, a história vai dizer que Abraão um dia, ele irritado com aquela situação de idolatria, e o seu pai havia saído e deixado ele tomando conta ali da loja, ele pega um pau e começa a quebrar todos os ídolos. Ele destrói todos e só fica um. E ele coloca o pau na mão daquela estátua que ali estava. E quando o pai chega, o pai olha aquela destruição e diz: Abrão, o que é que você fez, meu filho? Você destruiu os ídolos. Você acabou com a nossa loja, com o nosso ganha-pão. Ele disse: não, meu pai. Foi aquele ídolo ali, aquela estátua. Ela se enfureceu e saiu quebrando todas as outras. Aí o pai disse: não, meu filho, é só uma estátua. Ela não se mexe, ela não faz nada, ela não tem poder para nada. Então Abraão disse: então, meu pai, como é que eu posso servir a um ídolo desse? A um Deus desse que não pode fazer nada? Abraão, ele se converte ao Senhor. Então Deus, ele chama Abraão e diz: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus queria mostrar a diferença através da vida de Abraão. E a Bíblia diz que ele sai com as almas que ele tinha ganho. Que almas são essas? São as almas, as pessoas a qual Abraão tinha convertido ao monoteísmo, ao Senhor, ao Eterno. Abraão, ele converte essas pessoas e ele traz essas pessoas à presença do Senhor e sai com elas dali. Abraão, ele segue a sua jornada caminhando com o Senhor. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó que se transforma em Israel.
aonde vem a nação de Israel. E Deus havia falado com Abrão que a sua descendência iria descer ao Egito e ali ficaria escrava por algum tempo, até que ele resgataria a nação. E assim aconteceu. Quando Deus ele chama Moisés e ele traz Moisés para libertar a nação de Israel, Deus ele faz um pacto com a nação. E que pacto era esse? Que ele seria o Deus de Israel e Israel seria o seu povo. E se eles andassem em obediência, guardando os mandamentos, eles seriam abençoados de tal forma que as nações à sua volta iriam observar e dizer que eles eram abençoados. Qual era o propósito de Deus? Uma vez que a humanidade ela havia se mergulhado no pecado, ela havia se afastado do Senhor. Por que ela se afasta? Ela se afasta quando Nimrod, que foi um dos grandes líderes na antiguidade, ele está revoltado com o que acontece quando Deus destrói a humanidade através do dilúvio, e ele se impõe, se coloca como um Deus e começa a trazer idolatria para aquele povo. E o povo se corrompe e segue a Nimrod. Ele segue o que ele está falando, começam a criar deuses, vários deuses são criados ali. Então Deus, ele queria trazer de volta o povo para perto dele. E ele usa a nação de Israel para isso. Se a nação de Israel mantivesse guardando os estatutos do Senhor, andando em obediência, eles mostrariam a diferença. Faça a diferença. É o que Deus quer nas nossas vidas. Deus, ele me chama, ele te chama para sermos diferentes. Não para acharmos que somos melhores, porque não somos. Pois a palavra do Senhor vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas por intermédio do sacrifício de Jesus, nós somos alcançados. Todos nós pecamos. Todos nós falhamos. Não éramos merecedores, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Não somos melhores do que ninguém, porque um dia confessamos a Cristo como Senhor. Mas podemos mostrar às pessoas que há algo melhor em servir a Deus do que estar no mundo, do que estar servindo a outros deuses, do que estar servindo aos seus desejos, às suas vontades, às suas concupiscências. Deus nos chamou para isso, para mostrar ao mundo a diferença. Quando Israel sai do Egito e entra em Canaã, Deus adverte e fala com eles: olha, não se contaminem, não imitem o que as outras nações fazem, mas façam a diferença. Mostrem para eles quem verdadeiramente vocês são, o Deus a quem vocês servem. Quando Deus introduz a nação de Israel dentro da terra de Canaã, foi para que Israel, no meio de todos aqueles povos, eles fossem um exemplo. Eles refletissem a glória de Deus para as nações que estavam ali. Deus, quando me chamou e te chamou, Ele chamou para que eu e você mostrássemos a glória dEle para quem está à nossa volta. Não é para nos sentirmos o bambambam, nos sentirmos a última Coca-Cola no deserto, a última bolacha do pacote. Não! Foi para que as pessoas olhassem para nós e vissem em nós Deus. Quando a palavra diz assim, lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Mas ele não está falando disso aqui, desse corpo físico.
Ele está falando do caráter. Ele está falando daquilo que está dentro do homem. Ele criou a sua imagem e semelhança. O homem tem o caráter de Deus, a autoridade, o poder que Deus havia dado. Mas quando Adão peca, a Bíblia vai dizer que agora Adão gera filhos à sua imagem e semelhança. Mas quem era Adão agora? Adão não era mais a imagem e semelhança de Deus, porque ele pecou, ele caiu. Agora ele está em uma vida de pecado. Ele está agora sobre uma maldição. E os seus filhos herdariam isso. Toda a humanidade que veio depois de Adão, quando ele foi expulso do jardim no Éden, herdou a sua imagem e a sua semelhança. Só que Deus queria trazer de volta a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança do Eterno. Por isso ele enviou Jesus. Por isso que Jesus é chamado de último Adão. O primeiro Adão, aquele que foi criado no jardim, que pecou, caiu. Por ele veio a morte, diz a palavra. Mas agora Deus traz agora o último Adão, que geraria agora homens e mulheres à sua imagem e semelhança. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Antes ele era o unigênito, agora ele é o primogênito, porque através de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, ele gerou filhos de adoção. A Bíblia vai dizer lá em Efésios que nós somos adotados por intermédio do sacrifício de Jesus por Deus. Agora nós somos filhos à imagem do Senhor. Uma vez que nós confessamos a Cristo como nosso Senhor, entregamos a nossa vida para Deus, nós somos transformados, nós nascemos de novo. Por isso que Nicodemos, quando questionou a Cristo e disse assim: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse: tem que nascer de novo. Ele disse: eu vou voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer. Ele disse: não, você tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Então, quando nós confessamos a Cristo, começamos a viver a palavra ela entra em nós, então começamos um novo nascimento. Quando nós vamos ao batismo, o batismo é o simbolismo da morte e da ressurreição. Morre o velho homem, ressuscita o novo homem. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, que eu e você venhamos morrer para o mundo e viver para Ele, para mostrar a diferença. Então voltareis e vereis outra vez a diferença entre o justo. Quem é justo? Aquele que pratica justiça. Quem é o ímpio? Aquele que pratica impiedade, pecado. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que confessa, aquele que pratica. Que não é só dizer: não, eu levantei minha mão um dia e entreguei a minha vida para Cristo, mas não anda conforme a palavra, não anda conforme aquilo que está escrito, aquilo que está aqui, para eu e você andarmos segundo esta palavra. Se eu e você vivemos por ela, com certeza nós somos a imagem e a semelhança do Deus eterno. Porque nascemos em Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Jesus ele vai dizer que aquele que guarda a palavra, esse verdadeiramente é seu discípulo. Esse conhece a verdade e a verdade o liberta. Quando você vive a palavra, você está vivendo Cristo, porque Cristo é a palavra. Cristo é o verbo. A palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando você vive a palavra, quando você reserva a sua vida para viver aquilo que Deus ele deixou registrado como estatuto, como ordenança, como princípio para a minha vida e para a sua vida, você está vivendo Cristo em você, você está vivendo Deus em você. Deus está realmente habitando na sua vida. Então, você faz a diferença. Você mostra ao mundo a imagem de Deus.
Quando Deus está em nós, o mundo olha e diz, aquele é diferente. A Bíblia vai dizer que certo dia Eliseu está andando pela cidade de, se eu não me engano, Samaria, e uma mulher observa ele, chama o esposo e diz assim, meu marido, aquele homem é um santo homem de Deus. Olhavam Eliseu, observavam e viam nele algo diferente, tão diferente que chamou a atenção. E ela disse, aquele verdadeiramente é um santo homem de Deus. E ela fez uma casa, um quarto, aonde ele pudesse passar os dias quando ele estivesse ali naquela cidade. E toda vez que ele chegava, aquela mulher o recebia, porque ela via que ele era um homem de Deus. Como o mundo está nos vendo? Nunca foi tão importante mostrar a diferença. Hoje nós olhamos e não vemos mais a diferença que a igreja está fazendo. A igreja, ela tem se deixado levar pelas coisas desse mundo. Eu tenho observado e vejo, as igrejas hoje adotam colocar um professor de Libra para os surdos, para os mudos que ali estão na igreja. O papel da igreja é orar para os surdos e os mudos serem curados. As pessoas adotam agora um sistema para ali se habituar a pessoas que têm algum problema ali psicológico, nasceu com aquele problema, para que a igreja abrace e receba. A igreja nasceu para orar por essas pessoas e elas serem curadas, elas serem transformadas. Jesus, aonde ele passava, a Bíblia diz que ele curava. A mulher veio ao encontro de Jesus e disse, socorre-me, porque a minha filha está possessa. Ela está louca. Jesus olha aquela mulher, recebe, cura, diz assim, vai para casa, sua filha está curada. Quando a mãe chega em casa, a filha está curada. E Jesus fala, olha, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Nós temos uma vida pela frente. Podemos fazer muito. Se a igreja realmente começar a fazer a diferença. Se a igreja realmente começar a viver Cristo, viver a palavra, deixar de tanto achismo, colocar tantas coisas para atrair as pessoas. A igreja não precisa atrair as pessoas com coisas que o mundo está oferecendo. Não, a igreja não precisa disso. A Bíblia vai dizer que Deus, ele cooperava com a igreja, com milagres e maravilhas, e trazia aqueles que haviam de ser salvos. Eu não preciso ficar criando certas estratégias como são criadas para atrair as pessoas. Não, eu tenho que fazer isso aqui porque esse grupo aqui, ele gosta disso aqui, então para eles estarem habituados aqui na igreja. Não, eu vou fazer dessa maneira para aquele grupo dali estar aqui na igreja. Não precisamos fazer isso. Não precisamos utilizar ferramentas do mundo para atrair as pessoas. Nós precisamos usar as ferramentas de Deus, fazer a diferença, para que o mundo olhe e veja Deus, não veja um atrativo. As igrejas hoje estão se transformando em lugares de atração. As pessoas hoje, elas vão para assistir o culto. Olha como é a linguagem. Não, eu vou assistir o culto. Você não assiste culto, você presta culto, você oferece um culto. Paulo, ele vai dizer, olha, nós temos que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Essa é a diferença que nós temos que fazer. O mundo tem que olhar para nós e ver Deus nas nossas vidas. O mundo tem que olhar e ver que nós somos verdadeiramente instrumentos do Senhor, para que o mundo olhe e diga: não, eu quero servir a esse Deus que transforma as vidas, que muda. É o que eu e você nós precisamos. Se você está me ouvindo, se você está me vendo agora, e você ainda não fez uma aliança com o Senhor, eu te convido a entregar a tua vida ao Senhor, entregar a tua vida a Cristo, e você verá a diferença que Deus fará na sua vida. Não sou eu que vou fazer, não é o pastor de alguma igreja, o evangelista, o presbítero, não, é Deus. É Deus que vai fazer a diferença na sua vida, como Ele faz na minha. E se você também está afastado, eu te convido a retornar, a reatar a aliança. O Senhor está de braços abertos para te receber. A qualquer momento, volta à casa do Pai. O Senhor está te chamando.